Chegamos em um momento onde nós vamos aprender a realizar algumas alterações na formatação do nosso gráfico. Para isso, nós vamos utilizar estilos rápidos do Excel, que vão formatar o gráfico como um todo, a partir de formatos pré-definidos, e vamos aprender a alterar algumas opções manualmente, o que vai te permitir ter uma liberdade de criação. Então fique de olho nesta aula e anote tudo o que você precisar para utilizar em todas as suas planilhas. Eu tenho sempre tocado na tecla da importância em fazer uma planilha bonita no Excel, não é? Para fazer uma planilha bonita no Excel, você tem que aplicar ferramentas de formatação, tanto na planilha como no gráfico. O que nós vamos ver agora é exatamente isso, como aplicar ferramentas de formatação de gráficos no Excel. E aí você pode estar se perguntando se você tem que ser um expert em design. Não, eu particularmente não sou um expert em design. Eu tenho apenas uma noção de teoria das cores. Que noção que é essa? Fundo claro não pode usar cor clara, fundo escuro não pode usar cor escura, não é mesmo? Então o que eu vou fazer aqui? Vou inserir um gráfico de colunas, do zero, tá? Vou mover o gráfico aqui para uma nova planilha com o nome de gráfico, né? Porque nós já fizemos isso numa aula anterior. E vou visualizar aqui que aparecem ferramentas de formatação do gráfico numa guia contextual, onde eu posso alterar o design do gráfico como um todo, tá vendo? Ou formatar manualmente o meu gráfico. Se eu altero o design do gráfico como um todo, eu estou utilizando estilos rápidos, certo? Eu não vou me preocupar ainda com o tamanho do texto nem com o preenchimento dessas informações, porque isso já foi ensinado numa aula anterior. Então vamos ver primeiramente a questão dos estilos rápidos aqui no design. Na guia design, eu posso utilizar aqui as ferramentas chamadas estilo de gráfico. Qual que é a vantagem de trabalhar com estilo de gráfico? É você poder utilizar formatações pré-definidas pelos desenvolvedores do Excel. E algumas têm uma aparência muito bacana. Olha essa, por exemplo. Tá vendo? Aqui aparece o que nós chamamos de rótulos de dados. Se você aumenta o tamanho disso aqui, você vê que é o valor dessa série. Tá vendo só? Bom, é algo que você pode pensar como o que você deseja para o seu gráfico, né? Vejam que saiu daqui a ferramenta de formatação. Não se apavore, clica no gráfico, lá de novo, design. E você vai ver que não vale muito a pena mexer no design do gráfico antes de decidir o estilo, porque quando você muda o estilo, ele muda tudo. Lembra que eu tinha mudado o tamanho desses textos aqui? Ele mudou tudo de novo. Tá vendo? Só tomem cuidado para que vocês possam escolher um estilo que esteja de acordo com o nível ou grau de formalidade do trabalho que você está entregando, tá? Você não vai entregar isso aqui, por exemplo, para o seu chefe, se ele for uma pessoa mais conservadora, né? E tomem cuidado também para não bagunçarem demais as informações. Mas fora isso, utilizem aquele estilo que vocês acharem mais interessante para representar o gráfico de vocês. Então eu vou escolher, por exemplo, este daqui. Como o estilo do gráfico ele muda o gráfico como sendo assim uma totalidade, você não tem muito, vamos dizer assim, como mexer no que você quiser manualmente. Você pode, por exemplo, alterar as cores aqui, tá vendo? Para as cores desejadas. Mas vejam que sempre é uma questão de pré-definição, né? O Excel já deixa isso pré-definido. Então você pode vir aqui, alterar o tamanho do texto, não é mesmo? Que nós já vimos numa aula anterior, né? De acordo com a sua necessidade, né? E o interessante, você pode mudar manualmente as cores e formatação aqui na guia formatar das ferramentas de formatação de gráficos. Tá vendo? Se você clica aqui nesse baldinho, você muda o preenchimento. Vou mudar para uma cor bem diferente aqui. Tá vendo só? Você pode colocar uma linha com uma cor diferente. Vou colocar aqui, por exemplo, laranja. E vou aumentar a espessura da linha para vocês verem o que eu mudei. Tá vendo só? E aí você tem uma liberdade para criar. Lembre-se sempre de tomar cuidado com essas ferramentas de criação
para você não atrapalhar o seu trabalho, deixar de ter um gráfico formal para ter um gráfico muito espalhafatoso. Então aí vai da criatividade de cada um. Então aqui eu sempre falo que eu gosto de deixar para que vocês alterem essas formatações à vontade, para que vocês comecem a entender e reconhecer um próprio estilo que vocês tenham de alterar a formatação e o visual dos seus gráficos. Assim eu vou finalizando esta aula, onde você pôde aprender a alterar a formatação do seu gráfico. Lembre-se sempre de tomar cuidado com essa formatação para não criar nenhum Frankenstein, nada que você vá se arrepender depois, e tenha a liberdade de criar, caso você possa criar uma planilha ou um gráfico com uma aparência mais agradável, e faça uso disso para facilitar o entendimento das informações apresentadas no seu gráfico.